Então vamos conversar sobre a regulação do Uber que foi aprovada, porque tem duas lições boas que a gente pode tirar disso. Então primeiro, caso você não saiba, ontem, dia 28 de fevereiro, foi aprovada sim uma regulamentação do Uber, e de todos os cenários realistas possíveis, foi o menos pior. Todas as coisas claramente muito ruins caíram e ficou uma regulação que é sempre ruim, isso nunca nem deveria sequer existir, mas de todos os cenários possíveis, foi o menos pior, né? É a avaliação que eu tenho. E eu acabei não gravando sobre isso porque a gente tá numa finalização de projeto aqui no Ideias Radicais muito louca, então ontem, anteontem foi meio complicado, enfim, desculpa sobre isso. Mas, enfim, foi aprovada uma regulação. A regulação é basicamente, coloca alguns penduricalhozinhos, algumas coisinhas e joga lá, vai, tudo bem, fazer o que infelizmente é isso. Agora isso demonstra duas coisas. E a primeira é uma resposta a uma pergunta que fazem bastante, que é assim, mas como é que vai ser a transição de uma sociedade de Estado para uma sociedade sem Estado? E uma das teses possíveis, eu vivo me perguntando isso, a minha resposta é assim, geralmente, olha, dá para escrever um livro aí de umas 500 a 2.000 páginas sobre possibilidades de responder essa pergunta, são várias diferentes. Mas uma das possíveis é o que está acontecendo com o Uber, que é o seguinte, teve uma pressão muito grande em defesa do Uber, teve uma pressão muito grande contra a regulação mesmo dos motoristas, mesmo de motoristas que não defendem necessariamente livre mercado, mas que entenderam que a regulação muito restritiva seria ruim, e isso mostra que assim, as pessoas vão escolher iniciativa privada em cima de Estado quando a opção existir, elas fazem essa troca. Por quê? Porque simplesmente iniciativa privada é melhor. Ela vai conseguir fornecer as coisas mais barato, mais simples, com mais qualidade, com mais dinamismo, com todo tipo de coisa. E quando você comparar as duas, a regulação estatal vai passar vergonha, sempre. Isso é a previsão básica de economia de escola austríaca, isso é lógico, qualquer um que entende escola austríaca entende isso. Então quando você coloca as coisas lado a lado, as pessoas falam, eu prefiro o mercado. Por mais que você tenha um monte de soça, um monte de motorista até às vezes de esquerda falando, não, essa regulação ia ser ruim. Tem. Isso aconteceu, mas eles entenderam que a transferência é boa. Então, assim, essa é uma das formas que você pode possivelmente acabar com o Estado. E assim, você não deveria pensar que o Estado vai acabar por uma coisa. Isso nunca vai acontecer. É sempre um conjunto de coisas. Agora, esse é um fator. É o seguinte, você não precisa explicar toda a ética. Seria muito legal, seria muito massa se todo mundo entendesse toda a ética libertária, mas você não precisa explicar toda a ética libertária e ensinar a economia escolástica pra todo mundo. Você não precisa que todo mundo entenda isso. Você só precisa ter e apresentar cada vez mais alternativas válidas para a operação estatal. E as pessoas vão falar, pensando bem, sabe? Porque, assim, note que ninguém faz realmente uma objeção de que escola privada é pior do que escola pública. Só tem aquele argumento lá de que as federais são boas, mas quase todo mundo entende que isso é por um efeito de seleção, sabe? Você tem de graça, então vai todo mundo pra lá, você seleciona os melhores, então você tem uma seleção de amostra, não é igual. Você não tá comprando maçãs com maçãs, você tá comprando maçãs com laranjas. Então ninguém faz esse argumento realmente. Ninguém faz o argumento que a saúde privada é pior do que a pública. A galera faz o argumento que é mais caro. Eles tentam fazer você vê a galera já fugindo, né? É a falácia do poste que se mexe, né? Quando o cara fala, eu duvido que você ia chegar naquele poste, né? É goal post, né? A falácia do gol que se mexe. Então você fala assim, duvido que você chute no gol. Pá, chutei. Não, agora mexeu o gol 20 metros pra trás. Vai, chuta no gol. Pá, chutei. Não, mas agora... Sabe? Então eles fazem esses recuos consistentes. E o recuo é esse. Não, iniciativa privada é cara. Só que o Uber é mais barato. Então, assim, conforme a gente for criando essas alternativas, conforme alternativas de educação, de transporte, de resolução de disputas, de tudo mais, forem apresentadas, a tendência natural é que as pessoas simplesmente troquem Estado pelo privado. Então isso é uma coisa boa. A segunda coisa, que é uma lição que a gente aprendeu aqui, é justamente e isso eu já falei em vários outros vídeos, mas justamente o quanto a janela de Overton, a janela do pensamento político atual das pessoas de maneira geral mudou. Porque, assim... Imagina o que teria acontecido com esse projeto se fosse assim em 2012. A gente tá falando assim de gente 6 anos atrás, isso não é nada. Ok? Claro, a maior parte de todos vocês aqui, inclusive, eram um bando de soça, mas, gente, 6 anos atrás é muito pouco. Esse projeto ia ter sido explodido pra fora da água. Nossa, todo mundo do Uber já ia tá preso. Honestamente, 6 anos depois, tamo aqui. Então, assim, isso é pra você notar o quanto mudou toda a discussão política e... que o Uber acabou sendo resguardado, né, não só o Uber, né, eu tô falando Uber, mas assim, aplicativos de transporte individual, privado, vocês entenderam, né, e todos esses aplicativos acabaram sendo protegidos de uma regulação muito pior, mesmo que nenhum liberal ou libertário tenha sido eleito. Assim, claro, a gente tinha alguns nomes lá na Câmara dos Deputados, tinha o Paulo Martins, foi muito bom, mas era suplente, então a gente tem
um pessoalzinho lá. O Marinho da reforma trabalhista, a gente tem um pessoal ali mais assim, liberal. Tem uma galera boa lá, o Paulo Martins é bom, libertário, eu colocaria ele mesmo. Enfim, o Divago. Mas assim, não tem uma presença nem assim, mínima na Câmara dos Deputados, e ainda assim o que aconteceu foi que simplesmente a ideia das pessoas mudou, o político farejou e percebeu, mano, que se a gente se autorar esse negócio, tamo tudo enterrado, então não dá. Então quer dizer, simplesmente por fazer, eu não tô dizendo assim, isso, democracia funciona, vota que muda, etc. Não é isso. Sequer teve essa pressão assim de, a gente vai votar ou deixar de votar, nem teve muito isso. É tipo, não, a gente vai foder vocês, não vai votar vocês mesmo, vamos ferrar, seu bando de suas. Mas só a mudança de ideia da população, só a mudança de mindset da população em relação a isso, foi o suficiente pra forçar os caras. Só isso já foi uma pressão legal, ok? Só os caras têm medo disso. E eu sei que isso a galera agorista vai ficar tipo, isso é possível. Mas muito político começou a mudar de ideia. Pelo mesmo fator que eu falei do ponto 1, do cara ser refutado por experiência. Porque essa é a coisa, certo? Economistas austríacos não gostam de assim, experiência, não gostam assim, de análise estatística, demonstrações, etc. É tudo praxeologia, certo? Mas a expectativa racional é que conforme vários experimentos são feitos, a tendência, mesmo que você tenha várias coisas no meio, a tendência é que os resultados vão para convergir para dizer que o mercado é melhor, porque essa é a previsão, certo? Então, ter a experiência, o cara poder ver e falar, de fato é mais barato, de fato é melhor mesmo, de fato não tem problema mesmo, vira a cabeça do cara um pouco. Tô dizendo que os caras vão virar libertário ANCAP? Não tô dizendo isso. Mas que eles também são seres humanos, ok? Então dá pra ter alguma coisa assim de pensar, pera, existe chance de mudança aqui. Tô dizendo que esses caras vão assim privatizar tudo? Não é isso, não é nem moderadamente perto que eu tô querendo passar esse argumento. Tô querendo dizer assim, gente, dá pra ser um pouco mais otimista, tá? Sabe, assim, eu tô insultantemente otimista. Quando eu converso com o Hélio Beltrão também, ele tá assim, várias pessoas estão conversando, eles estão assim, tipo, otimistas mesmo, falar, não, mano, agora é hora do facão dessa porcaria. E é isso mesmo, é isso que eu quero mostrar pra vocês. Isso foi um pequeno laboratóriozinho disso, e quando o Brasil der uma falida daqui a uns 6 anos no máximo, aí vai ser a hora do facão mesmo. A gente tá preparando isso. Então, acho que talvez o corolário desse vídeo seja assim, mano, não se ligue muito assim, eleição 2018, etc, etc, etc. Olha mais o processo, olha a mudança de ideias, olha como as pessoas estão mudando de pensamento, mudando de percepção em relação a isso e vai construindo isso, porque isso que é o fundamento de tudo, tá? Por esse vídeo é isso. Tchau.